Você se lembra de como eram os videogames antigos ou de alguns jogos que eram famosos há alguns anos atrás? Veja a matéria e fique por dentro do mundo dos games. O Museu dos Brinquedos está com a exposição Gumball Games, que conta as histórias dos videogames e a evolução deles. E hoje a Jéssica vai apresentar um pouquinho dessa história pra gente. Tudo bem, Jéssica? Tudo jóia. Pode ir. Bom, a história dos videogames, ela começa uma história bem inusitada. Há muito tempo atrás, engenheiros começaram a observar que quando alguns soldados ficavam em isolamento, eles começavam a usar os simuladores de guerra para brincar, né, para interagir. E aí, eles, inspirados nessa ideia de usar um simulador para brincar, eles começaram a criar jogos eletrônicos a partir disso, a partir dessa ideia, usando tubos catódicos. E daí a gente segue essa história, né, começando nos anos 70. Nos anos 70 a gente vai ter Odyssey, Telejogo, Atari, que foi um dos mais queridos e conhecidos pelos adultos principalmente, até a gente chegar aí nos anos 90 com o Nintendo, a criação cada vez mais de jogos como o Super Mario, que é o jogo até hoje mais jogado no mundo. A gente tem também a criação do Sega, né, a marca Sega com Mega Drive, com Master System, entre outros videogames. E a gente chega nos anos 2000 com a tecnologia de CD proporcionada pela Sony com o lançamento do PlayStation. Para não ficar fora da parada, a Microsoft lança a Xbox e choca todo mundo com a tecnologia do Kinect, que é leitura de infravermelho, e aí também a movimentação da garotada, não ficar só lá parada no videogame, mas começar a movimentar para jogar. E fora a série de jogos eletrônicos que contribuíram muito para a evolução dos games ao longo dos anos e também que são até hoje jogos bem favoritos da galera. Aqui é um lugar que tem a visitação de muitas crianças. Como que elas observam isso, essa criação desde o início dos videogames? Como que elas enxergam? Elas se surpreendem um pouco, porque eu acho que, como elas nasceram numa época que toda a tecnologia já é disponibilizada, elas pensam que tudo é muito novo, mas na verdade tudo teve um começo há muito tempo atrás e foi se desenvolvendo e hoje está no estado que está. Então elas se surpreendem muito, elas se descobrem muitas coisas interessantes, porque muitos videogames elas não conhecem, como muitos jogos também não. A gente tem a placa de jogos, de sons dos videogames, como por exemplo Mario, que elas já conhecem mais, e a gente vai ter aqui também GTA, vários jogos. A gente já sabe, né, de quais que elas conhecem e que elas não conhecem. Igual, por exemplo, esse jogo aqui, ó, que é o Mortal Kombat, às vezes elas não conhecem. E você imagina uma próxima evolução? O que você acha que dá pra vir ainda assim? A gente está tendendo para cada vez mais a realidade virtual, né? O 3D, daqui a pouco a gente já está no 4D, para essa proximidade da tela, do virtual da gente. Então eu acho que a próxima evolução tende cada vez mais para isso. Muito obrigado, Jéssica. Tenho certeza que o pessoal de casa curtiu. E agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre as criações desses jogos. Tenho certeza que vocês vão gostar. Hoje em dia, referências do passado, coisas simples como, por exemplo, vou dar um exemplo emblemático aqui, que é o Flappy Bird. Um jogo que quase todo mundo já deve ter jogado, ou pelo menos conhecido, né? Em que você tem uma jogabilidade extremamente casual. Aí entra a questão dos casual gamers, né? Você tem um usuário, uma pessoa, eu e você, todos nós, com o tempo muito fragmentado. E o casual game, por que ele chama a atenção tanto da indústria quanto, digamos, dos prestadores de serviço na comunicação e no marketing? Porque eles burlam essa linearidade, essa dificuldade, de tal forma que as pessoas passam horas e horas num jogo simples. E de onde surgiu essa paixão sua pelos games? Desde criança eu ganhei meu primeiro videogame, eu tinha 9 anos de idade, foi um Atari 2600, né, que foi o Atari produzido em território nacional. A partir da experiência com o Atari, eu tive naquele momento, quem vivenciou aquela época, teve o primeiro contato com a interface digital. Você pela primeira vez, e você tinha a capacidade de, através de um dispositivo de controle que eram os joysticks, você conseguia fazer parte de uma narrativa digital interativa naquele tempo já. Mesmo depois de 30 anos, os jogos têm buscado
um pouco da sua origem no arcade. Se você começar a desconstruir os jogos, você vai chegar naquelas primeiras jogabilidades, os primeiros jogos, os primeiros arcades dos anos 80, né, quando eles surgiram, né? Eles eram feitos para que você pudesse colocar uma ficha e se divertir ali por alguns minutos. Se o cara ficasse ali horas, ele ia dar prejuízo certamente pro cara que locava, pro locador lá da máquina. E tem como a gente mostrar algum jogo que vocês estão desenvolvendo, que já foi desenvolvido, o pessoal de casa conhecer um pouquinho? Vamos mostrar vários, maior prazer, vamos aos jogos. Bem, esse é o Cata Moeda, um game que a gente está desenvolvendo. É um jogo para as lojas conceito, em que a gente usa uma tecnologia chamada Node.js para que a pessoa possa utilizar o próprio celular ou tablet sem precisar instalar nenhum aplicativo. Ela é convidada a utilizar o dispositivo dela como o controle do jogo. Esse game aqui chama Liberte Seu Porquinho. Assim como o outro game, ele também trabalha com um storytelling focado em poupança, em economia. Se você quer saber mais sobre os games, confira outros conteúdos na nossa web rádio e no portal Tudo Único.